Somos uma geração de conquistadores. Essa é a parte 12. Abra a tua Bíblia. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Efésios 6, versículos 10 a 13. Glória a Deus. Romanos, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Gálatas e Efésios. Acharam? Capítulo 6, versículo 10. Eu vou esperar mais um pouquinho. Tem problema. Aqui nós somos uma escola. Então, o professor tem paciência para ensinar. Na hora que todos acharem, nós vamos ler. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 ao 13. Amém? Todos acharam? Diz a palavra do nosso Senhor. Quanto ao mais, não precisa colocar no telão, pastora. Aqui não, para nós aqui não. Se estiver transmitindo, coloca só para transmissão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, estamos aqui, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Jesus, com a Bíblia aberta, que é a palavra que sai da Tua boca, Senhor. Palavra que dá vida, palavra que alimenta, palavra que cura, palavra que restaura, palavra que transforma, a palavra que traz milagres. E assim, Jesus, nós queremos a partir de agora ouvir a Tua voz, com esta certeza, com esta convicção
de que enquanto nós ouviremos a Tua voz, Pai, enquanto nós estivermos ouvindo a Tua palavra, com a fé ativada em nosso espírito, sinais, maravilhas, prodígios irão acontecer em nosso meio. Irá, Senhor, se manifestar o sobrenatural sobre este lugar. Aquilo que necessitamos, Senhor, aquilo que precisamos, e só o Senhor pode fazer, Pai, o impossível, nós recebemos nesta noite com ações de graças. Te agradecemos, Pai, pelo Teu favor em nosso favor. Aquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, por meio deste culto racional, por meio deste momento, Senhor, de oração, em que nós nos achegamos a Ti com intrepidez, com ousadia, pela Tua graça que nos alcançou, para viver, Senhor, os Teus milagres, para viver a cura, para viver, Senhor, uma vida de milagres diária. Nós não aceitamos o contrário, Senhor. Nós não aceitamos a mentira em nosso viver. Porque a verdade é o que está escrito. Se está escrito, nós cremos, Senhor. E nesta noite não será diferente. Será uma noite de poder, será uma noite de milagres, será uma noite de mudança de vida, de transformação, uma noite de conquista, pelo poder da revelação que chegará ao nosso espírito através do Teu Santo Espírito. Para louvor e glória do Teu nome, eu lhe peço, Senhor, mais uma vez, com temor, com santo tremor, com total submissão, Jesus, ao Espírito da graça, lhe peço que o Senhor me use. E uses a minha boca, os meus lábios, que as minhas palavras não sejam as minhas palavras, que sejam todas elas as Tuas palavras, Senhor. Que eu desapareça e que o Senhor apareça neste altar, para honra e glória do nome santo de Jesus. Amém? E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória. Obrigado, ministro Vinícius, pastora Daniele, minha amada e querida esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm arrolados os céus, inscrito no livro da vida os seus nomes, de onde ninguém pode tirar ou apagar, aqueles que foram escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus, para receberem a revelação da graça de Deus. Amados, ser fortalecido, por favor, pastor, agora no telão, o versículo de abertura. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Próximo, pastora. Ser revestido de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Significa viver de forma constante a santidade do Senhor. A santidade sem a qual ninguém verá Deus. A santidade sem a qual ninguém verá Deus agir
em suas vidas. Então não existe caminho de vitória fora do que Deus determina. Não é possível seguir por atalhos e obter vitória. Não dá. Fora do caminho de Deus, fora do caminho da santidade, não se vê Deus agir. Deus honra aqueles que o honram. Deus cuida dos fiéis, jamais os abandona. Então Deus nos criou, amados, para vivermos de forma vitoriosa. E não uma vida de derrota. Deus nos enviou a este mundo para sermos conquistadores. E Ele nos ensina a alcançar este propósito. Porque este propósito é de Deus. Termos uma vida vitoriosa, termos uma vida de conquistas. Então, há uma maneira de se viver, há uma maneira de se combater e ser vitorioso em todo combate. Amém? Efésios 6, 13 a 18 diz, palavra de Deus. Vamos aqui agora para o telão. Portanto, mas já está aberto aí, se você quiser acompanhar na tua Bíblia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aleluia. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, olha o que a palavra de Deus mostra. Que há uma necessidade de se revestir. Há uma necessidade de tomar toda a armadura de Deus. Para que possa resistir no dia mau. Ou seja, um combate com o inimigo, uma investida do inimigo, amado, não se vence sem estar preparado para o combate. Não se vence se não estiver desta forma que a palavra nos ensina. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer de que forma? Inabalável. E como que eu vou permanecer inabalável? Com a armadura de Deus. Eu vou permanecer firme se eu permanecer na armadura. E o que é essa armadura, pastor? Os pés têm que estar calçados com a preparação do evangelho da paz. O escudo da fé, para poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, que guarda a minha mente, que é onde é o campo de batalha. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Amado, crente ora. Crente ora. Crente que não ora, não está preparado para combate. Crente que não ora, normalmente é um crente que vive em derrota.
Porque o diabo ele não escolhe o mais forte, o preparado para investir. O diabo escolhe qualquer filho de Deus, porque o diabo odeia tudo que é de Deus. Então, se é um crente mais forte ou se é um crente mais fraco, Satanás não quer nem saber. Ele vai investir com as suas ciladas. A igreja está entendendo? Então, um crente que não é revestido da armadura de Deus, ele vive em derrota. Então isso aqui é muito sério. Se nós procedermos desta forma, nós vamos anular toda a investida do inimigo contra a nossa vida. Nós vamos sair vencedores de todas as batalhas. Nós venceremos todos os inimigos. Em todo o tempo o inimigo arma ciladas contra as nossas vidas. Ele não para de armar as suas ciladas. Ele lança os seus dardos inflamados, ele não desiste, ele persiste. Pastor, eu venci tal situação. Amém, glória a Deus, irmão. Se prepare para a próxima. Pastor, desse jeito o senhor me desanima. Não, eu estou aqui para te animar. Estou aqui para falar a verdade para você, não estou aqui para te iludir. Venceu uma situação difícil na vida aí? Se prepara para a próxima. Porque tudo será com a permissão de Deus. Mas pastor, na cruz o Senhor já não venceu por nós? Sim, exatamente. Ele já consumou a vitória a teu favor em tudo. Se você lutar e crer na vitória. Então obtém a vitória quem luta e crê na vitória. Quem não luta, não tem vitória. Já começa por aí. Não, eu não quero lutar. Ok, você não vai ter vitória. A pessoa já entrega os pontos antes, né? Não, eu não quero saber disso, eu não quero me envolver nisso, eu não quero entrar nisso, eu não quero... Não, deixa assim como está. Já perdeu. Porque para vencer tem que entrar na luta. Para ver a vitória acontecer, tem que lutar, amado. Tem que descruzar o braço. Estão entendendo? A igreja está entendendo? O diabo não pode roubar a tua salvação, nem tocar em você. Mas ele rodeia tudo que é de Deus, por isso ele te odeia. Assim como ele me odeia. Então entenda. Vamos lá de novo. A bênção estava ou não estava pronta? Estava logo ali, prometida por Deus ao povo hebreu, lá no deserto. Estava ou não estava? A bênção estava logo ali? Estava prometida por Deus? E o que o diabo fez? Pastor, mas a culpa não foi do povo, amado, mas teve um que causou tudo aquilo. O diabo. Ele lançou os seus dardos inflamados, ele contaminou todo o povo, ele conseguiu, amado, sabe, enfraquecer ali, sabe, quase 3 milhões de pessoas, e impedir aquele povo de lutar. Porque aquele povo tinha que ir lutar e Deus ia dar a vitória. Então o diabo sabia que se eles fossem lá e lutassem, a vitória estava certa. O que o diabo fez? Impediu-os de lutar. Não dá pra gente ir lá lutar. Não dá. Todo mundo concebeu isso na mente, aceitou isso. E o diabo impediu aquele povo de conquistar o que era deles por direito. Então aí está a importância de estar revestido de toda a armadura de Deus. Estar em plena comunhão com o Senhor através da oração e súplica, vivendo a santidade de Deus. Para que eu possa perceber quando é laço, quando é cilada para a minha vida. Estão entendendo?
que o diabo quer, mano, é esfriar a minha e a tua vida com Deus. Se ele conseguir isso, pronto. Eu paro, você para, todo mundo para, acaba tudo. Não vai conquistar nada. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Deus está nos alertando, nos mostrando como o nosso inimigo trabalha, como o nosso inimigo luta contra a nossa vida. O diabo, ele arma ciladas para os filhos de Deus, igreja. Ele armou a cilada para Eva. Lembra? Lembra? Foi a primeira cilada que ele armou aqui nessa terra. Para Eva. Eva foi e caiu na cilada. E depois? Para Adão. Adão foi e caiu na cilada. Armou para Miriam. Não é? Miriam ficou leprosa, mano. Ficou leprosa. Teve que ser excluída da congregação. Teve que passar por uma vergonha grande que não precisava ter passado. Porque ela caiu na cilada do diabo. Ela cedeu à tentação do inimigo. O diabo armou a cilada, mano, ali para todo o povo de Israel no deserto. Ele armou para Sansão. Lembra da história de Sansão? Como o diabo armou direitinho para Sansão cair. Armou para Davi, armou para Salomão, armou para Daniel, armou para Ananias, armou para Safira. Ele armou, amado, cilada contra João Batista. Armou contra Pedro, armou contra Paulo, armou contra o próprio Senhor Jesus. Não vai armar para mim e para você. O diabo odeia tudo que é de Deus. Ele se opõe a tudo o que é do Senhor. E Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A vida espiritual é complexa. É uma luta constante. Só quem tem olhos do coração iluminado entende esta luta diária. Só quem é espiritual de fato entende essa luta todos os dias. Em 2 Coríntios 11:14 diz assim: e não é de admirar, olha que sério que é isso aqui, igreja. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Mas pastor, está escrito. O próprio diabo se transforma em anjo de luz. Como é que eu vou saber então? Tem muita gente aí, amado, recebendo milagre sei lá de quem. E dando glória a Deus. Mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem muita gente indo para centro espírita para receber bênção. E acha que é Deus que está fazendo. Mas é o diabo. Transformado em anjo de luz. 2 Tessalonicenses 2:7-9 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém? O Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está aqui. Quando o Senhor voltar, a igreja será arrebatada e o Espírito Santo será afastado. E aí então, o iníquo, o próprio anticristo, Satanás, irá reinar nesta terra. Então,
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, presta atenção, todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Pastor, o diabo tem poder para curar? Tem. O diabo tem poder para fazer um algo sobrenatural? Tem. Ele tem. E a Bíblia diz isso. Então, como que eu vou discernir, pastor? Pelos frutos eu conheço a árvore. Pelos frutos eu conheço a árvore. Há muitos pregadores do evangelho, amado, que são diabo. Pastor, isso que o senhor está falando é muito grave, muito sério. É. Mas é verdade. E vai aumentar a cada dia. Muitos pregadores que estão em púlpitos pregando a palavra de Deus são diabo, transformados em anjos de luz. Para quê? Para, através da mentira, enganar o povo de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 10 a 12. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Há muitos, amados, que preferem a mentira. Há muitos que se dizem até crentes que preferem a mentira, não preferem a verdade. Você prega a verdade, você prega a Bíblia para eles, eles querem bater em você. Eles passam a te odiar. Você abre a Bíblia, mostra a verdade, eles dizem, não! Não é assim. Como não, se a Bíblia está dizendo? Então são pessoas que preferem mentiras e preferem glorificar a criatura do que o Criador. Preferem dar glórias para homens do que para Deus. 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então é importante você saber que Deus lhe gerou para vencer, para conquistar, para receber a verdade. E é importante você saber que hoje você tem o poder para discernir o bem e o mal, o certo e o errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Pelo Espírito que habita em você, você tem poder de discernir. Então, a obediência à palavra de Deus gera vitória, amado. E uma vez ela contrariada, ela gera derrota. E nós estamos aqui para ter uma vida de conquista. Nós estamos aqui alicerçados na rocha, na verdade que é Cristo. Nós estamos aqui seguindo a Cristo e não a homens. Nós estamos aqui glorificando a Jesus e não a homens. Nós temos um professor que se chama Espírito Santo.
Ele nos ensina todas as coisas, Ele é quem testifica no nosso espírito, que é Ele que está nos levando a pastos verdejantes e águas cristalinas, não a pasto pisado, lameado e água suja. Não, não. É pasto verdejante e água limpinha. Amém. Então, o Senhor está batendo nesta tecla de santidade, de verdade, de compromisso, de oração. Amém? O Senhor está batendo nesta tecla, nesses últimos cultos, nessas últimas mensagens, a respeito de santificação, de oração, de compromisso com a verdade, de compromisso com a palavra, entender os combates, entender as investidas do inimigo. Deus está falando tudo isso conosco. E nós vamos agora, a partir desse momento, eu quero falar com você a respeito de uma história que eu gosto muito. É uma história muito, aos meus olhos, uma história linda que Deus deixou relatado na Bíblia Sagrada, de uma situação, de um momento no povo de Deus, uma situação momentânea no povo de Deus, onde era uma situação negativa, era uma situação de derrota, e Deus mudou essa história usando uma pessoa, usando uma mulher, para mudar essa situação, mudar aquela situação negativa. Então, antes de eu começar aqui a relatar essa história, nós vamos ler vários versículos aqui, e eu creio que você vai compreender aquilo que Deus quer lhe mostrar. Eu quero te dizer que você está aqui com um propósito muito grande do Senhor. Você está aqui com algo muito grande da parte do Senhor. E que talvez você ainda não consiga enxergar isso. Talvez você não consiga entender esse propósito. Mas Deus quer que você se abra para isso. Porque eu sempre digo isso, e hoje eu vou dizer, respaldado pelo que a gente vai ler aqui agora. Deus não te trouxe aqui em vão. Deus não te trouxe aqui simplesmente por te trazer para você receber a graça, conhecer a graça, viver a graça e morrer. Não. Deus te trouxe aqui, amado, porque Ele tem um plano que ainda não foi concebido na tua mente. E Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você se abra para isso. Para você entender que já está determinado, já está escrito e vai acontecer para a glória do nome dele. Amém? Então presta atenção, se liga aí para você receber para o teu espírito isso que Deus vai mostrar através do livro de Esther, no capítulo 2, versículo 5 a 7, diz assim: Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, então o nome de Esther é Hadassa, filha de seu tio. Então, Esther foi criada por um primo chamado Mordecai. Amém? Você ir ligando aí as coisas. A qual não tinha pai nem mãe e era jovem, bela, de boa aparência e formosura.
Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então o primo, era mais velho, bem mais velho, tomou como filha e a criou. Ok? Então, entenda aqui agora uma coisa comigo. Você sabe que Esther foi uma rainha. Ok? Esther foi uma rainha. Mas você está vendo aqui Esther antes de ser rainha. O que ela era? Era uma jovem, bela, órfã, que não tinha nem família. Ok? Não tinha pai nem mãe. Então, diante de tal situação, aos olhos humanos, qual era a possibilidade, igreja, desta mulher se tornar uma rainha? Nenhuma. Ela era judia e órfã. Não havia possibilidade para ela. Então nós vamos continuar na história para poder entender o desígnio de Deus com a vida de um escolhido. Esther 2, versículo 17. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amados, conta aqui a história que quando as virgens foram se apresentar ao rei, havia ali muitas moças, belas moças. E uma delas era Esther, Hadassa. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Lhe pergunto, você acha que o rei de fato se encantou com Esther? O rei olhou para Esther e falou, não, é ela, é ela. Não, as outras eu não quero nem ver as outras. Você acha que no meio de tantas mulheres belas, bem arrumadas, formosas, Esther era a mais das mais? Você acha isso? Ela era bela, ela era formosa, mas você acha que ela sobressaía? Deus inclinou o coração do rei para achar graça em Esther. Não foi o acaso, porque era o plano de Deus. Estão entendendo? Era o plano de Deus. Esther estava na hora certa, no lugar certo. E Deus fez o resto. Estão entendendo, igreja? Deus fez o rei amar a Esther mais do que a todas as outras. Ele olhou para todas, sim, mas a hora que ele viu Esther, não, essa tem algo diferente. Era Deus inclinando o coração dele. Está entendendo? Deus tinha um plano com a vida de Esther. E ela nem sequer, ela nem imaginava. Ela nem imaginava, mas Deus a conduziu para que aquilo que ele havia determinado se cumprisse. Era algo grande. Então, Deus não estava ali simplesmente elevando Esther, a rainha, no lugar de Vasti. Deus não estava fazendo isso, simplesmente exaltando a vida de Esther. Deus estava ali cumprindo algo grande, um propósito grande para todo o povo judeu. Então talvez, amado, você hoje ainda não imagina o que Deus tem, o que Deus já determinou para a tua vida. Mas saiba de uma coisa, você não está aqui sem propósito.
Deus tem um plano perfeito de vitória para a tua vida. Deus é perfeito, Ele tem todo o domínio em suas mãos, Ele faz o que quer, quando quer e com quem quer. E por isso você está aqui. Porque por você mesmo você não estaria. E muito menos eu. Então nós estamos aqui porque Deus quis, quando Ele quis. E fez conosco. Esther 2, 21 e 22. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta, olha o tio. O tio não, o primo. Primo de Esther, que havia criado ela. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres. Olha que nominho, né? Bigtan. Bigtan. Como é que você chama? Bigtan. E você? Teres. Teres, não sei. Sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a quem? A rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Entenda aí, sabe? Os pontos, situações que foram, sabe, se ligando, foram se encaixando para que o propósito de Deus se cumprisse por completo. Porque às vezes, mas acontece situação na nossa vida que às vezes a gente não entende. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Mas, puxa, por quê? Então, presta atenção aqui, porque aqui, primeiro ponto lá era Deus colocar Esther como rainha. Mas esse não era ainda o plano de Deus. Ali começava o plano de Deus. Aí a outra coisa, Deus fez o primo Mordecai ouvir que 2 guardas do rei estavam tramando contra ele. Queriam matá-lo. Olha o que Deus fez. E Mordecai foi e disse para a rainha. Falou assim, olha, estamos tentando matar o rei. Estamos tramando contra o rei. E aí ela foi então e contou ao rei em nome do primo. Falou assim, olha, meu primo ouviu assim, que 2 guardas teus estão tramando para te matar. Capítulo 3, versículos 1 a 6 e 8 a 11. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ou seja, não me prostro diante de homens, só me prostro diante do meu Deus. Só me prostro diante do Deus vivo que criou os céus e a terra. Eu não me prostro diante de homens. Estão entendendo? E Mordecai manteve essa postura. O rei mandou se prostrar diante de Ramã. Eu não me prostro. Eu não vou dobrar o meu joelho a homem. Eu dobro o meu joelho ao meu Senhor. Versículo seguinte. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado
de que povo era Mordecai. Por isso procurou Hamã destruir todos os judeus. Então olha aí, ó. Olha o inimigo armando a cilada contra todo o povo de Deus. Através de Hamã. Ele falou assim: então ele é judeu? Ok. Eu vou destruir todos os judeus. Eu vou matar todos os judeus. Destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então disse Hamã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Amado, nós vivemos leis diferentes do povo aí de fora. O povo aí fora não entende a nossa conduta. Não entende que nós somos contra, sabe? O viver sem corrupção, sem sonegar, viver sem mentir, sabe? Sem beber, sem fumar, sem falar palavrão. O povo fica meio assim, né? Achando que nós somos meio alienígena. Mas olha, já lá, no tempo do reino de Assuero, Hamã disse: olha, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, a cilada do inimigo. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Hamã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Amados, o inimigo ele arma a cilada. Ele tenta destruir a minha e a tua vida. Mas quando nós estamos revestidos da armadura, quando nós estamos ali firmes como Mordecai, eu não me prostro. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Ele é por mim. Ele não falhará. Ele jamais falhou e não é agora que ele vai falhar. Amado, Deus opera a teu favor. Deus opera a teu favor. Esther 4, versículos 13 e 16. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Naquele tempo era o costume dos judeus. Então ela disse: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. O que era isso? Revestir da armadura. Estão entendendo? Revestir da armadura. Oração e súplica. Santificação. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei.
se perecer, pereci. Ou seja, eu vou santificar, vou me revestir da armadura, vou orar e vou lutar. Se eu perecer, pereci. Mas eu fiz a minha parte. Eu não me calei diante da situação. Esther 5,14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados. Zeres era a mulher de Ramã, o que queria matar todo o povo. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura. E pela manhã, dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Esther 6,13. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios, Zeres, não sei, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Olha o que a mulher dele falou para ele, amado. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Amado, ninguém pode prevalecer contra um filho de Deus. Ninguém pode prevalecer contra aquele que serve ao Deus da Bíblia. Se Deus é por nós, ninguém pode prevalecer contra nós, amado. Ninguém. Podem até tentar armar a cilada. Podem até, chegar com algum tipo de mal à nossa vida, mas esse mal não prevalecerá. Tem que bater em retirada. Esther 7, versículos 6 e 9 e 10. Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mal Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então, olha o que Deus fez. Deus fez o rei lembrar que foi Mordecai que havia dito à rainha que 2 soldados queriam matar o rei. Estão entendendo? Então aqui, de repente, um dos eunucos que estava ali, que servia o rei, disse: olha, na casa deste está a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para matar este, que falara em defesa do rei quando tentaram te matar. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Já ouviu dizer que aquele que cava a cova para tu cair nela é quem está cavando que vai cair? Já ouviu esse ditado? É um ditado que diz que aquele que cava a cova para tu cair é quem está cavando que vai cair nela. Esse aqui fez uma forca para matar um escolhido de Deus. E foi ele enforcado nela. Aquela história do feitiço virou contra o feiticeiro. E isso não é historinha não, é fato. Que mostra
proteção de um Deus vivo, que guarda o seu povo de todo mal, que guarda o seu povo de toda injustiça. Porque nós servimos um Deus justo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Esther 8:16. Estamos indo para a reta final. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Deus mudou a história, amado, de um povo que estava ali escravo no reino de Assuero. Era um povo que havia sido levado cativo. E Deus mudou a sorte através de uma pessoa chamada Hadassa, chamada Esther. Através da vida dela, Deus mudou a história de muitos. De muitos. Então creia nisso. Através da tua vida, Deus vai mudar a vida de muitos. E através da tua vida, Deus vai trazer felicidade, alegria, regozijo e honra a muitos. Eu creio nisso, igreja. Através da sua vida, a graça vai alcançar a muitos. Porque a graça faz isso, traz felicidade, alegria, regozijo e honra. Esther 9, versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos. E mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo, não tocaram. Esther 10, versículos 1 a 3. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Olha, amados, Deus vai, exalta Hadassa, exalta Esther, o primo lá que havia a criado, olha tudo aquilo, né? Fica feliz pela vida da prima, se tornar uma rainha, mas também ele mal sabia o que Deus tinha com a vida dele. Ele também mal sabia que ele ia, amado, ser aqui. Olha, o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. E grande para com os judeus, ou seja, foi elevado, foi exaltado. Foi concedido a ele poder, autoridade. Foi reconhecido como alguém importante. E Esther 9, 22, e nós terminamos. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Isto, amado, acontece até hoje, chamada festa de Purim. Uma festa que os judeus fazem anualmente para celebrar esta data, este acontecimento. Deus mudou a sorte do seu povo. Eles estavam lá,
tristes, tendo o outro povo como seus inimigos, e Deus trouxe a paz, Deus trouxe alegria, Deus trouxe regozijo, Deus trouxe honra, e se banquetearam, celebrando ao Senhor. Então, eu quero dizer para você, para finalizar, Deus tem prazer em restaurar a vida do seu povo. Deus tem prazer em dar conquistas para o seu povo. Deus tem prazer em exaltar e honrar aqueles que o servem com fidelidade. Então, quem conspira contra o povo de Deus, cai. Quem conspira contra a tua vida, cai. Porque Deus é quem te guarda. Deus guarda os fiéis e os exalta. Assim como exaltou Esther, Hadassa, assim como exaltou Mordecai, assim como exaltou todo o seu povo que estava lá, cativos no reino do rei Assuero. Que essa história e esta narração deste acontecimento real que está aqui narrado na Bíblia Sagrada traga uma visão ampla do que Deus tem para a tua vida. Que isso lhe ajude a abrir o entendimento para que você entenda quão grande é o desígnio e o propósito de Deus com a tua vida aqui nesta terra e aqui neste lugar onde Ele lhe trouxe. Então, que você cresça e conquiste para a glória do nosso Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso. Senhor, a tua palavra foi anunciada. Foi pregada, Jesus, conforme aquilo que tu fizeste chegar ao meu entendimento. A boa semente foi lançada e caiu em terra fértil. Caiu em terra boa. E certamente dará o seu fruto. Trará, Senhor, para o teu povo alegria, regozijo, abundância, honra, pois a tua palavra é fiel, Senhor. E não volta para ti vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Ela prospera naquilo para qual ela foi designada. E nesta noite recebemos, ó Deus, uma palavra maravilhosa. Recebemos, Senhor, a instrução do revestimento, do se revestir da armadura de Deus. O se revestir, ó Deus, do teu poder, da oração, da súplica, da comunhão, da santificação, para podermos resistir o dia mau, para podermos, Senhor, vencer as ciladas do inimigo, Senhor, apagar todos os dardos inflamados contra a nossa vida e podermos permanecer inabaláveis, firmes. Pai amado e bendito, creio, Senhor, que grandes conquistas estão à nossa frente. Creio que grandes conquistas, ó Deus, estão logo adiante de nós. Está preparado, Senhor, eu creio. As lutas estão vindo. Estamos percebendo, ó Deus, a nossa vida a cada dia em lutas diversas, em diversas áreas, diversas circunstâncias. Mas nós temos a certeza da vitória. E nós não vamos desistir. Nós vamos continuar lutando,
prevalecendo, Senhor. Porque nenhuma cilada do inimigo prevalecerá contra as nossas vidas. Nenhuma cilada do inimigo irá nos derrotar, Jesus. Aqueles que se colocarem contra o povo de Deus, aqueles que se colocarem contra a nossa vida, irão cair. Aqueles que conspirarem contra a graça de Deus, contra esta igreja, contra a liderança desta igreja, aqueles que conspirarem contra os fiéis desta igreja, aqueles que estão lutando junto com seus pastores pela fé evangélica, eles cairão. Porque tu és um Deus justo, que guarda o teu povo, assim como tu fizeste com Mordecai e com todos os judeus. O inimigo estava armando a cilada para morrerem todos. O inimigo estava armando a cilada para destruir todo o povo judeu. Mas tu estavas olhando, Senhor. Aleluia. Tu estavas vendo, Jesus. Estavam tramando, Senhor. Estavam tramando para destruir. Estavam tramando para dar cabo da vida daquele povo, daquelas pessoas. Mas o Senhor estava vendo. O Senhor estava a contemplar. E o Senhor guardou o teu povo. O Senhor guardou a Mordecai. E além de guardá-lo, o exaltou. O exaltou. Assim, Deus, eu creio, Pai, que muitos de nós, Senhor, estamos sendo vítimas de situações contrárias, armadas pelo inimigo. Assim como nós, Senhor, estamos talvez sendo vítimas de pessoas que intentam contra nós, as ocultas, nos bastidores, pessoas que tramam contra a nossa vida, que desejam a nossa derrota, que desejam a nossa ruína. Mas nós descansamos, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que ouve e vê tudo. Tu és o Deus que contempla todas as coisas. Portanto, Jesus, eu declaro, Senhor, um tempo de santificação na Tua igreja. Um tempo, Senhor, de revestir da Tua armadura com intensidade, Senhor. Um tempo de combate espiritual fervoroso, Pai. Declaro, Senhor, madrugadas de oração na vida do Teu povo, na vida deste altar. Peço a Ti, Deus, para que o Senhor venha, Deus, incomodar os valentes de oração desta igreja nas madrugadas. Que o Senhor nos desperte, Pai, para que possamos, ó Deus, estar firmes no dia mau. Nós queremos, ó Deus, estar alinhados à direção do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, ir além. Nós queremos, Senhor, ter o crédito contigo, assim como Mordecai, que não se prostrou diante de homens, que não se prostrou diante de situações, mas se prostrava diante de Ti. Se prostrava somente
diante de Ti, para Te adorar, para Te exaltar, pois a confiança dele estava em Ti. E assim nós, Pai, a nossa confiança está no Teu nome. A nossa confiança está em Ti. E nós recebemos, Pai, o Teu favor. Recebemos, Pai, a vitória de grandes conquistas, em nome de Jesus. Amém. E todos que oraram comigo, digam amém. Amém. A Jesus toda a glória, igreja. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo.